Leitura da mensagem Adoção. Confronto de Efésios com Josué. Esta mensagem foi pregada pelo profeta William Marion Branham no dia 15 de maio de 1960, a partir do parágrafo 28. E nesta noite queremos colocar a igreja nestas 3 lições, se Deus permitir, como em olhar o que somos. Nós vamos começar no primeiro capítulo no livro da carta de Paulo para Éfeso, e nós vamos tomar os primeiros 3 capítulos em nossos 3 próximos estudos, tentando trazer um capítulo nesta tarde, se pudermos, nesta noite e quarta-feira, e no próximo domingo de manhã, no primeiro capítulo de Efésios. Agora, enquanto estudamos juntos, eu gostaria de dizer isto, que este livro de Efésios confronta perfeitamente com Josué no Velho Testamento. Efésios, o livro de Efésios. Agora, recordem, se acontecer de sairmos um pouquinho fora para o nosso ensinamento, somente nos perdoe e nos aguente por um momento. Antes de abrirmos isto, vamos pedir a Ele que nos ajude, enquanto inclinamos nossas cabeças. Senhor, estamos aproximando de Tua Santa e Sagrada Escritura, a qual é mais segura do que todos os céus e terra. Todos nós lemos nesta palavra chamada Bíblia, que ambos céu e terra passarão, mas minhas palavras nunca falharão. Então, sobre esta hora solene que venho a este púlpito nesta noite, ante a compra de Teu sangue, esses preciosos queridos mortais que estão assentados aqui nesta noite, agarrando em cada pequena esperança que podem, para agarrarem aquela vida que está por vir. Que isto possa ser tão suficiente nesta noite, para que cada crente aqui veja a sua posição, e cada um que ainda não veio a este grande companheirismo, se apresse para o reino, Senhor, e bata a porta até que o zelador a abra. Conceda isto, Senhor. Estamos lendo aqui onde esta Bíblia não é de nenhuma interpretação privada. Deus proíba que eu, o Teu servo, ou qualquer um outro servo, tente alguma vez colocar sua própria interpretação na palavra. Que somente leiamos e creiamos nela da maneira que ela está escrita. E especialmente nós, pastores dos rebanhos, nós, pastores, os que algum dia nos ajuntaremos no além, naquela terra gloriosa com o pequeno rebanho, e estaremos de pé na presença do Senhor Jesus, e veremos aquela geração vir, de Paulo, de Pedro, de Lucas, Marcos, Mateus, e todos eles, e vê-los serem julgados lá com os seus grupos. Deus, conceda que eu possa colocar 10 milhões de troféus aos Teus pés, enquanto humildemente me arrastarei e colocarei as minhas mãos em Teus preciosos pés e direi: Senhor, eles são Teus. Ó Deus, encha-nos fortemente com Teu Espírito e com o Teu amor e Tua bondade, que nós possamos, como o poeta expressou no hino há muitos anos atrás: querido Cordeiro que está morrendo, Teu precioso sangue nunca perderá seu poder, até que toda a igreja resgatada de Deus for salva para não pecar mais. E desde então, pela fé, eu vi jorrar pelas Tuas feridas, o amor remidor tem sido o meu tema, e será até eu morrer. Então, em um nobre e dócil hino, ele consegue adiante para dizer: cantarei o Teu poder para salvar, quando esse pobre balbuciar e a garganta se silenciar na sepultura. Então, a sepultura não segura nenhuma morte para os Teus filhos. É simplesmente o nosso lugar de descanso, ou o nosso esconderijo, onde esse corruptível será transformado em incorruptível. E que possamos nesta noite ver isto, Senhor, claramente, como nos é dado na palavra. Dê-nos entendimento e nos coloque, Senhor, no posto do nosso dever, para que possamos servir fielmente até Tua vinda. Pedimos isto no nome de Jesus e pelo Seu amor. Amém. Agora, o livro de Efésios,
como eu estava dizendo, na minha opinião, é um dos maiores livros do Novo Testamento. Ele nos dirige sempre para frente. O calvinismo corre por um galho, os arminianistas correm para outro galho, mas o livro de Efésios nos ajunta e nos coloca na posição da igreja. Agora, tenho tipificado isto com Josué. Se você observou, Israel foi trazido fora do Egito e há 3 estágios de sua viagem. Um estágio foi a saída do Egito, o estágio seguinte foi o deserto e o outro estágio foi Canaã. Agora, Canaã não representa a era do milênio, ela somente representa a era do vencedor, a dispensação da vitória, porque em Canaã eles mataram e queimaram e tomaram cidades, e lá não haverá nenhuma morte no milênio. Mas outra coisa que isso faz, isso traz a justificação pela fé, depois deles terem crido em Moisés e de terem deixado o Egito. Santificação, para seguirem sob a coluna de fogo e do pacto do Cordeiro sacrificado no deserto, e então entrarem em uma terra que foi prometida. Agora, o que é a terra prometida para o crente do Novo Testamento? A promessa é o Espírito Santo, pois acontecerá que nos últimos dias, Joel 2:28, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu Espírito, e eles profetizarão. E mostrarei maravilhas em cima dos céus, e na terra colunas de fogo e fumaça e vapor. E Pedro disse no dia de Pentecostes, após tomar o seu texto e pregar: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão, para remir, para perdoar, para levar para longe todas as transgressões passadas. Você observou? Josué, antes deles atravessarem o Jordão, Josué disse: ide até o meio do campo e limpem vossas vestes, e cada um de vós se santifique, e nenhum homem se achegue a sua esposa, pois em 3 dias vereis a glória de Deus. Vem? É um processo de se aprontar para herdar a promessa. Agora, a promessa para Israel era: Deus deu a Abraão a promessa da terra, da Palestina, e era para ser sua possessão para sempre, e era para eles permanecerem sempre naquela terra. Agora eles passaram por 3 estágios, indo para esta terra prometida. Agora veja isto ser perfeitamente tipificado no Novo Testamento. Agora isto, como eu tenho dito, discordarei com alguns de seus pensamentos, algumas de vocês, preciosas pessoas nazarenas, igrejas de Deus, e assim sucessivamente. Não deixe isto ferir, mas simplesmente observe isto atentamente e observe os tipos. Observe e veja se cada coisa não enquadra perfeitamente. Lá houve 3 estágios da viagem, e há 3 etapas desta viagem, pois somos justificados pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, abandonando a terra do Egito, saindo fora,